Bom dia, pessoal. Então nós estamos aqui hoje para falar sobre volumetria e neutralização. A volumetria e neutralização é um tópico integrante da ementa de química analítica. No entanto, antes de adentrar sobre análise volumétrica de neutralização, vamos fazer uma breve introdução em relação aos horizontes da química analítica e suas subdivisões. Bom, como vocês sabem, né, a química analítica ela é subdividida em química analítica qualitativa e química analítica quantitativa. Obviamente que essas dois tipos de químicas, né, evoluíram desde a época dos alquimistas, e com o advento da análise instrumental, elas foram incorporadas ao que hoje há de tecnologia em análise química instrumental. Análise química instrumental ou análise instrumental é foco de outras disciplinas do nosso curso, a instrumental 1 e 2, que vocês verão mais adiante. A química analítica qualitativa foi foco da analítica 1 e a analítica quantitativa é foco de nossa disciplina analítica 2. A química analítica 2 ela envolve não só os conceitos fundamentais relativos à quantificação de analito em amostras de relevância, em matrizes diversas, mas a ideia da disciplina é discutir, abranger todo o processo analítico. O processo analítico ele envolve muito mais do que a análise propriamente dita. Ele vai desde a definição da problemática implementada, ou seja, né, qual o objetivo da análise, o que se pretende com a análise, passando pela seleção do método analítico, porque, como vocês sabem, existem muitos métodos, cada qual com suas características, recomendados para uma ou outra realidade, dependendo dos critérios de seleção desse método. Esses critérios vão desde a relação entre exatidão e custo, a quantidade de amostra necessária ou requerida para análise, a carga de complexidade e interferentes que traz essa análise ou essa amostra, e a concentração de analito na amostra. Todos esses critérios eles podem interferir, eles vão influenciar no tipo e na natureza do método a ser selecionado. Independente do método que seja selecionado, eles vão exigir uma dada certificação ou validação. O que significa isso? Significa avaliar, significa se resguardar em relação à confiabilidade deste método. Como nós fazemos isso? Através de protocolos de padronização, de calibração e da obtenção de características de desempenho. Seria exatamente operações com o objetivo de tornar um método confiável, de tornar um método apropriado para a finalidade a que se destina. Após o método ser validado, o trabalho com a amostra pode ser inicializado, mas obviamente esse trabalho ele é também muito importante, porque a amostragem, né, que é a etapa de coletar, de transferir uma amostra representativa do universo que se pretende investigar para o laboratório, essa etapa ela depende de critérios também, cujo elemento central é o termo representatividade. Ou seja, né, a ideia de qualquer amostragem é que a amostra de laboratório, a amostra analisada no laboratório, ela realmente represente o universo que se pretendeu investigar. Isso pode passar por alguns procedimentos específicos, como quarteamento manual, obtenção de amostras simples e discretas, depois amostras compostas, e enfim, na prática, o importante é que se consiga no laboratório analisar uma amostra realmente representativa do conjunto amostral.
Tendo uma amostra representativa, essa amostra precisa ser preparada para análise, porque muitas vezes a amostra não vem pronta para o método que se tem disponível para a aplicação analítica. Um exemplo, a amostra é sólida e se pretende determinar a quantificação de um elemento metálico, por exemplo. Metodologias clássicas, como volumétrica, exigem que o analito presente na fase sólida seja transferido para a fase aquosa, para o seio da solução, para que lá ele possa então ser identificado, ser quantificado de forma conveniente. De outra forma, mesmo amostras líquidas eventualmente exigem algum tipo de preparação, como uma digestão, uma filtração, uma sedimentação, uma abertura da amostra propriamente dita, para que então a amostra fim, a amostra de laboratório, ela esteja apropriada para o método que se tem à disposição. Na prática, então, o elemento central dessa etapa de preparação de amostra é a conversão de amostra bruta em amostra de laboratório. Enfim, mas não por último, a análise ela envolve a aplicação de um conjunto de métodos analíticos, dentre os quais destacamos aqui 3 grandes grupos: os métodos volumétricos, os métodos gravimétricos e os métodos instrumentais. Como disse antes, os métodos instrumentais serão foco de outras 2 disciplinas do curso de vocês. E no nosso curso de Química Analítica 2, exploramos os métodos volumétricos e os gravimétricos. Enfim, havendo então a aplicação do método analítico, há a possibilidade da geração de resultados. Tais resultados necessitam de algum tipo de tratamento, porque a geração do resultado envolve um conjunto de dados que eventualmente precise ser tratado no sentido de identificação de erros experimentais, erros de método, erros operacionais, a eliminação de outliers, por exemplo, e isso pode ser realizado através de métodos estatísticos. De qualquer forma, há um número mínimo de replicatas necessário a expressar um dado analítico com confiabilidade. Essa confiabilidade pode ser então expressada através de parâmetros estatísticos, como intervalo de confiança, coeficiente de variação, de modo que o analista consiga demonstrar em seu resultado uma medida adequada da exatidão e da precisão do método que foi aplicado. Hoje nós vamos adentrar um pouco mais a alguns métodos analíticos, dentre os quais nós podemos destacar como de importância os métodos gravimétricos, subdivididos aqui em eletrogravimetria, gravimetria particulada, gravimetria por precipitação, gravimetria por volatilização e termogravimetria. São todos métodos que serão futuramente explorados no nosso curso. No entanto, hoje nós trabalharemos com os métodos volumétricos, dentre os quais a volumetria de neutralização. Mas para constar, existem exatamente 4 submétodos dos métodos volumétricos, que são a volumetria de neutralização, a volumetria de oxirredução, a volumetria de precipitação e a volumetria de complexação. A volumetria de neutralização é um método analítico cujo protocolo central fundamenta-se na titulação. A titulação, como vocês já viram em química geral, é um método volumétrico, no qual empregamos um instrumento de trabalho, a bureta e o Erlenmeyer. Na bureta adicionamos a solução padronizada, ou a solução padrão, e no Erlenmeyer adicionamos a solução problema, ou a solução contendo o analito, cuja concentração pretende-se determinar.
A volumetria de neutralização, como o próprio nome indica, envolve um tipo de reação, a reação entre ácido e base. Dependendo do que se pretende dosar, os nomes podem se diferenciar. Então, quando se quer dosar analitos básicos, a volumetria de neutralização é nomeada como alcalimetria. E quando se pretende dosar analitos ácidos, a volumetria de neutralização denomina-se alcalimetria. De qualquer forma, há algumas semelhanças, né, entre as volumetrias todas, né, além da neutralização as outras, é que normalmente exige-se um indicador para auxiliar na visualização do ponto final da titulação. Esse indicador ele pode ser do tipo químico ou instrumental. E outro elemento central, outra característica importante, é que geralmente, na volumetria de neutralização, a solução padrão sempre será um ácido forte ou base forte, o que facilita a identificação do ponto final. Importante salientar que, como qualquer método experimental, a volumetria de neutralização e outras volumetrias, elas produzem, elas acabam promovendo erros de titulação. Esses erros de titulação, eles estão relacionados, né, com algumas dificuldades de se obter o ponto final da titulação. Para definir e deixar bem claro, nós vamos lembrar aqui o seguinte, que quando titulamos uma amostra desconhecida, adicionamos ao RNMR um volume conhecido de amostra e na bureta obtemos um VG, ou seja, um volume gasto de uma solução padrão. A partir dessa relação entre volume da amostra desconhecida e o VG de uma concentração padrão, ou seja, da concentração de uma solução padrão, né, que nós conhecemos com exatidão, nós conseguimos obter então o volume gasto na titulação. A partir desse volume gasto, nós obtemos, enfim, a concentração do analito nessa solução problema. Nesse processo, cabe lembrar que a finalização da titulação do ponto de vista teórico envolve o volume do ponto de equivalência, que seria exatamente o volume teórico necessário para atingir o ponto de equivalência. No entanto, como o próprio nome indica, esse seria um volume teórico e na prática nós não conseguimos obter com exatidão esse volume em função exatamente dos erros de titulação próprios e típicos desse tipo de volumetria. O volume do ponto final é o volume experimental, é o volume gasto para a viragem, aquele que eu realmente obtenho e que esse, enfim, traz toda uma carga de situações, de variabilidade do sistema e que, portanto, está relacionado diretamente com o erro experimental. Então, o erro de titulação, representamos aqui por ET, ele é a diferença entre o volume do ponto final menos o volume do ponto de equivalência, ou seja, o VG gasto, né, na titulação. Isso é um dado experimental em relação ao volume teoricamente necessário para atingir aquela viragem, aquela titulação ser finalizada. Esses erros eles podem ser minimizados de duas formas. Quando escolhemos corretamente o indicador ácido-base, ou seja, né, quando o indicador ele vai então contemplar a zona de inflexão e idealmente o próprio ponto de equivalência, ou quando utilizamos uma curva de titulação, porque através da qual a gente consegue então determinar exatamente ou corretamente o ponto de equivalência relativo àquela titulação.
aqui eu tenho uma representação de uma curva de titulação típica, onde eu tenho no eixo Y o pH, no XX o volume titulante adicionado, e aqui eu tenho uma escala colorida que indica possíveis opções para indicadores ácido-base. Então percebam que esse indicador aqui, o laranja de metila, ele é sensibilizado em uma faixa de 3,5 a 4,5 mais ou menos. Então percebam que ele não é perceptível, ele não consegue avaliar o que ocorre na zona de inflexão. A zona de inflexão é essa faixa na qual eu tenho uma paralela ao eixo Y. É uma faixa na qual há uma mudança mais abrupta, né, do pH, e essa faixa é a faixa na qual os indicadores devem ter maior sensibilidade. O indicador selecionado, ele deve atuar de forma específica nessa zona de inflexão que compreende idealmente o ponto de equivalência. Então percebam que nessa situação aqui ocasionaria um erro de titulação escolher o alargado de metila, porque a faixa alargada de metila não compreende essa zona de inflexão, essa zona na qual eu tenho exatamente o ponto de equivalência ou tenho um entorno do ponto de equivalência. Nesse caso, especificamente, a fenolftaleína poderia ser utilizada, que é essa zona rosa, na qual ela realmente compreende tanto a zona de inflexão quanto o ponto de equivalência para esse tipo de titulação ácido-base. Falando um pouco mais e se aprofundando em curvas de titulação ácido-base, os objetivos desse tipo de curva seriam verificar o comportamento do sistema, determinar o pH mais próximo ao ponto de equivalência e nos auxiliar em relação à escolha de indicadores adequados à titulação ácido-base. Então, aqui agora é a mesma curva de titulação, Y em pH, X o volume titulante adicionado. Então aqui completamos agora outros indicadores, laranja de metila na zona laranja, a fenolftaleína na zona rosa e o azul de boromutimol um pouco abaixo do ponto de equivalência, ainda dentro da zona de inflexão. Então esses seriam opções, né, tanto para a fenolftaleína quanto o azul de boromutimol para esse tipo de titulação. Algumas características essenciais, dependendo do tipo de titulação, em relação ao pH do ponto de equivalência. Titulações do tipo ácido forte e base forte, o pH do ponto de equivalência, ele ocorre em torno de 7. Titulações do tipo ácido fraco, base forte, como exatamente esse tipo de titulação aqui desta curva, né, que estamos mostrando, o ponto de equivalência ocorre usualmente acima de 7. Né? Vejam aqui ocorre em 8 exatamente. E titulação tipo ácido forte e base fraca, né, aí ao contrário, o pH relativo ao ponto de equivalência ocorre em níveis abaixo de 7. Vamos a partir de agora estudar um pouco mais a fundo alguns desses tipos de titulação ácido-base. Né? O primeiro deles vai ser a titulação ácido forte e base forte. Então aqui está uma representação, né, da titulação ácido forte e base forte. Esse tipo de titulação representamos aqui como tendo 3 regiões importantes. A região 1, que seria uma região na qual ainda não adicionamos nenhum volume, nenhuma gota do titulante, então é relativo ao ácido que se pretende titular. Então esse tipo de titulação, até pelo que aparece aqui na curva de titulação, ela compreende então
a uma solução padrão básica em um analito ácido. Então, como o pH a qual medimos está aqui no LMR, e sem adição de nenhum volume de base, o pH inicial ele é ácido, né? É uma condição na qual há um excesso de H+, e vamos depois verificar como podemos calcular exatamente esse pH para prever uma curva de titulação em suas diversas regiões. A região 2 é a região que corresponde exatamente ao ponto de equivalência. Nessa região, adicionou-se uma concentração, um volume de base tal que foi capaz de neutralizar todo o ácido presente no LMR. Essa é uma condição de neutralidade, na qual, enfim, após esse processo de neutralização, a concentração de H+ vai ser exatamente igual a de OH-, que vem exatamente do processo de autoionização da água, cujas concentrações contribuintes de H+ e OH- correspondem exatamente a 1 × 10⁻⁷ mol por litro. Na zona 3, quando eu continuo adicionando titulante sobre esse LMR, ocorre então um excedente da base, e esse excedente da base vai registrar na minha curva de titulação um pH acima, saindo exatamente da zona de flexão e estabilizando ali em torno de 12 nesse caso aqui. É uma condição na qual há um excesso de OH-. Aqui temos um exemplo prático na qual o titulante é o hidroxissódio e o titulado é o HCl, ambos de concentração 0 mol por litro. O volume nesse LMR então vai ser de 100 ml. Então o que ocorre aqui é que na região 1, ou seja, quando eu não adiciono nenhum volume de NaOH, o volume de NaOH é igual a 0, eu tenho a concentração ou pH dessa solução, ele é função do ácido aqui presente, do HCl 0 mol por litro, que por ser um ácido forte, se encontra totalmente ionizado em água, produzindo então íons H3O+, ou H+, e Cl-. Em função dessa concentração de H3O+, que vai ser exatamente correspondente à concentração analítica de HCl, que vai ser igual a 0 mol por litro, eu consigo determinar o pH através da relação de pH igual ao menos log de H3O+. Então o pH vai ser igual ao menos log de 0,100, portanto o pH resultando igual a 1. Então exatamente essa condição aqui no qual o pH é igual a 1. Para a região 2, é a região na qual eu adiciono então uma quantidade de NaOH necessária e suficiente para neutralizar todo o HCl presente nesse LMR. Esse volume corresponde a 100,0 ml. Bom, nessa condição então, eu tenho aqui essa adição de 100 ml. Se eu for considerar, né, a quantidade de matéria, o número de mols de NaOH que eu adicionei, ele vai corresponder então a um cálculo no qual eu multiplico a concentração de NaOH vezes o volume em litros, correspondendo então a 0,0100 mol de NaOH. Então, desculpe, né? De NaOH. Então, como eu tenho aqui um sistema em equilíbrio para facilitar a compreensão, eu tenho aqui HCl, NaOH, gerando NaCl e água, né? No início, então, eu tenho aqueles 100 ml, né, de NaOH, correspondendo aqui a 0,0100 mol. Eu adicionei, então, 0,0100 mol, a mesma quantidade de NaOH. E no equilíbrio, eu vou ter exatamente o seguinte, né? O HCl reagiu com todo o NaOH, ele não sobra nem aqui, nem NaOH sobra aqui, o que vai então resultar
são o 0,0100 mol de NaCl, que é um sal de ácido forte e base forte, que não possui capacidade de sofrer hidrólise. Ele se encontra totalmente ionizado em água, não reage com a água, não sofre nenhum processo de hidrólise. Então, na prática, o pH resultante vai ser em função exatamente do processo de ionização da água, né? Que está aqui representado, duas moléculas de água produzem uma molécula de 3O+, e mais um OH-, né? As concentrações de H3O+, e OH- contribuem com exatamente 1,010-7 mol por litro. Como é a partir da H+, ou H3O+, que eu calculo o pH, o pH é simplesmente o logaritmo dessa concentração aqui, que vai corresponder como sendo igual a 7. E na fase 3, na região 3, eu então ultrapassei o meu ponto de equivalência e fui titulando, alcançou o volume de 100 ml e foi se continuando a titular e chegou ao volume de 102 ml. Qual seria o pH resultante então quando se adiciona de NaOH 0,1 mol por litro, o volume correspondente é igual a 102 ml? Nessa condição em que se adicionou 102 ml de NaOH sobre 100 ml de HCl 0,1 mol por litro, todo o HCl ele é neutralizado. Então, para a gente ter aí uma ideia quantitativa do que ocorre, comecemos calculando a quantidade total de NaOH que é adicionada, fazendo a multiplicação da sua concentração analítica, que é 0,1 mol por litro, pelo seu volume adicionado em litros, correspondendo a 0,102 litros, gerando, portanto, 0,0102 mol. No início da titulação, então nós tínhamos ali os 100 ml de HCl 0,1, ou seja, 0,0100 mol. Não havia nada de NaOH, adicionamos então 0,0102 mol, essa quantidade que acabamos de calcular. No equilíbrio, então, o HCl foi totalmente consumido e sobra aqui, resulta aqui, exatamente 0,0000200 mol de NaOH e 0,0100 mol de NaCl. A concentração de NaOH, aqui representamos a quantidade de matéria, né, número de mols. A concentração ela é obtida quando consideramos exatamente o número de mols pelo volume total adicionado, ou seja, tínhamos 100 ml aqui no LMR, adicionamos mais 102, obtemos então, enfim, 202 mililitros, né, 202 ml de solução. Seria exatamente a soma do volume de HCl e do NaOH, 0,100 mais 0,102 litros, correspondente, enfim, a 9,90 × 10⁻⁴ mol por litro de NaOH. Essa é a concentração no equilíbrio. Essa concentração é aquela exatamente que utilizamos para calcular o pH. Como esse valor corresponde ao conteúdo de OH-, obtemos a partir dele a expressão POH. Então o POH vai ser igual ao menos log de OH-, aqui está incorreto, né? Não seria H3O+, seria OH-, que vai dar igual a menos log de 9,9 vezes 10 a menos 4, que é igual a 3. Para calcular o pH, então nós simplesmente subtraímos 14 menos o pOH, correspondendo então a um pH igual a 11. Então exatamente um pH aqui desse entorno, ok? Desse entorno aqui. Agora que vamos entender como funciona uma titulação do tipo ácido fraco e base forte. Então esse é um tipo diferente de titulação, né, no qual podemos a princípio até verificar
pelo perfil, pelo formato da curva de titulação, ela é diferenciada. A curva, como a ácido forte e base forte, tem também 3 regiões. A região antes do ponto de equivalência, ou seja, sem qualquer adição de NaOH. A região exatamente no ponto de equivalência, adiciona uma quantidade equimolar de titulante alcalino. E a região após o ponto de equivalência, adicionando um excesso do reagente do titulante alcalino. Nesse exemplo, vamos manter o NaOH 0,1 mol por litro. No entanto, em vez de HCl, agora vamos titular ácido acético, CH3COH 0,1 mol por litro, um volume titulado de 100 ml. Antes do ponto de equivalência, resume-se ao cálculo do pH sem qualquer adição de NaOH, um VG de NaOH igual a 0. Como o ácido acético é um ácido fraco, o pH dele é calculado em função do seu Ka, ou seja, né, é calculado em função do seu equilíbrio em termos de dissociação ácida. Então, é exatamente o pH dessa região aqui que nós vamos calcular agora. Então, nós temos o que? Nós temos CH3COH 0,1 mol por litro, o ácido acético se dissocia em água, produzindo H3O+, e o íon acetato. No início da reação, então, nós temos 0,0100 mol de ácido acético não dissociado. Depois, em equilíbrio, uma certa quantidade desse ácido produz H3O+, e íon acetato. Como o ácido é um ácido fraco, né, essas concentrações dissociadas elas são muito pequenas. De qualquer forma, se eu quiser considerar no equilíbrio essa concentração de H3O+, e acetato, por ser uma reação equimolar, elas se equivalem. Eu posso, então, reescrever ou escrever a minha constante de equilíbrio, considerando, então, que o Ka, né, a constante ácida, né, a constante de equilíbrio ácido, corresponderá à concentração de CH3CO- de acetato, vezes a concentração de H3O+, de ácido, né, DH+, ou H3O+, sobre a concentração analítica de CH3COH, do ácido não dissociado. Né? Como no equilíbrio as concentrações de H3O+, correspondem à concentração de CH3CO-, do íon acetato, eu vou chamar ambas de X. Então, substituindo X nesses dois termos dessa equação e trazendo aqui a informação de que o Ka do ácido acético é 1,80 vezes 10 a menos 5, a expressão de equilíbrio ficará assim: 1,80 vezes 10 a menos 5 igual a x ao quadrado sobre 0,100 menos x, né? Que é exatamente o que eu represento aqui no equilíbrio do ácido acético não dissociado. Esses termos inversamente proporcionais podem ser multiplicados. Então, eu posso ter que x vezes x ao quadrado, né? Mais 1,80 vezes 10 a menos 5, x, porque eu multiplico ele vezes x, menos 1,80 vezes 10 a menos 6, quando eu multiplico 1,80 vezes 10 a menos 5 vezes 0,100. Então, eu obtenho 1,80 vezes 10 a menos 6 igual a 0. Então, só resolvendo essa equação, nós chegamos a essa equação do segundo grau, no qual uma das respostas possíveis para x corresponderá a 0,00133, aqui está incorreto, é mol por litro. Okay? Então, a partir dessa concentração aqui, que corresponde a x, mas corresponde também ao teor de H3O+, ou H+, se eu aplicar o logaritmo negativo dessa concentração aqui, eu tenho um pH correspondente a 2,87 mol por litro. Okay? Aqui é apenas uma observação: como a concentração das espécies dissociadas, né, do ácido acético são muito baixas, são muito pequenas, elas não chegam a ser significativas. Essa expressão, esse valor de x aqui pode ser
minimizado, de modo que essa equação ela pode ser simplificada, né? não havendo assim esse menos x aqui. Simplesmente multiplicaria 0,80 vezes 10.5 é 0,100 igual a x ao quadrado, e eu obteria um valor muito próximo desse aqui. Na região 2, exatamente no ponto de equivalência, eu obtenho o pH do ponto de equivalência quando eu adiciono um VG, um volume gasto, né? Um volume de NaOH correspondente a 100 ml sobre os 100 ml de HCl. Então vejam só, 100 ml de HCl 0,1 mol por litro, reagindo com 100 ml de ácido acético 0,1 mol por litro. Então na prática, né, eu tenho uma situação em que eu adiciono 0,0100 mol, né, de NaOH sobre 0,0100 mol de ácido acético. Então não resulta nada, enfim, ao final da reação de ácido acético, nem de NaOH. Apenas acetato de sódio no equilíbrio. Então, enfim, o pH desta solução resultante, aí exatamente no ponto de equivalência, será governado pela interação desse sal com a água, né? Então, a gente vai ver na prática que esses sais do tipo sal de ácido fraco com base forte possui aí a capacidade de se hidrolisar com a água, de reagir com a água. Vamos ver como isso funciona? Então, a primeira coisa é verificar que esse 0,0100 mol por litro está em 200 ml de solução, ou seja, eu adicionei 100 de NaOH, já tinha 100 de ácido acético, o volume final é 200 ml, 0,2 litros. Então a concentração do sal que resulta aí corresponde a 0,0500 mol por litro. A hidrólise de acetato ocorre da seguinte forma, né? O íon acetato então reage com água, produzindo o ácido acético correspondente e um íon OH-, né? Então na prática essa base aqui ataca o próton da água, liberando o OH- em solução. Inicialmente, então, eu tenho uma concentração de acetato de 0,0500 mol, nesse caso mol por litro, né? E eu tenho aí no equilíbrio, né, uma possibilidade desse acetato reagir com a água, então esse 0,0500 passa a reduzir, né? Na verdade fica um pouco menos que 0,0500, e essa quantidade que reduz em concentração é representada pelo X, e isso que reage se converte em ácido acético e íon OH-. A constante de hidrólise, né, como vocês viram lá em físico-química, é uma relação entre o Kw e o Ka, né, que correspondente aqui, então, se eu obter a expressão para este equilíbrio de hidrólise como sendo CH3COH vezes OH- em concentração sobre a concentração de acetato, CH3COA-, né? Substituindo aqui, eu fazendo o cálculo aqui do pH, o Kw é 1 vezes 0,10-14 sobre 1,80 vezes 10-5, que é a constante do ácido acético, né? Isso vai corresponder aqui a x vezes x, porque como antes verificamos, as concentrações de ácido acético e OH- são equimolares, então eu posso igualá-las, né, e chamar cada qual de x, ao final ficando x vezes x. E aqui a concentração de CH3COA-, como 0,0500 menos x. Se eu fizer de novo aquela multiplicação cruzada agora, ou seja, né, 0,0500 menos x vezes esse valor e 1,80 vezes 10⁵ vezes esse valor, né, eu tenho, enfim, uma equação de novo do segundo grau, na qual uma das respostas válidas para x vai corresponder
a concentração de OH-, que vai corresponder a 5,27 × 10⁻6 mol por litro. Aplicando a expressão pOH para essa concentração, eu vou ter o valor de pOH igual a o valor de pH, enfim, igual a 5 a 8,72. Tá? Então, na prática, o pH ele vai corresponder a alguma coisa aqui, né? Um pouco acima da neutralidade, exatamente em função da ação dessa base, que é dessa hidroxila, né? Que é produzida a partir da hidrólise do acetato. Então vejam, verifiquem, enfim, né? Que esse tipo de titulação, ácido fraco e base forte, né? A base, né? que resulta da hidrólise do acetato, ela acaba influenciando o pH final da titulação. O pH final correspondente ao ponto de equivalência. Vamos seguir? E finalmente, o pH após o ponto de equivalência. Como no exemplo, se continuarmos com o titulante NaOH 0,1 por litro, e adicionarmos agora 100,1 ml desse titulante sobre 100 ml de ácido acético 0,1 por litro. Qual vai ser o pH resultante pertencente a essa região 3 aqui? Então, para esse volume adicionado de base, a concentração, o número de mols adicionado corresponderá aqui a 0,0110 mol. Então, tínhamos no início lá já 0,0100 mol de ácido acético, adicionamos 0,0110 mol de NaOH, o ácido acético foi totalmente neutralizado, porque foi adicionado base em excesso, né? Resultando aqui exatamente um excesso de 0,00010 mol de NaOH, tá? Produzindo também no equilíbrio 0,0100 mol de acetato de sódio. Então percebam que enfim, né, o pH, além do ponto de equivalência, ele vai sofrer influência de dois elementos, de dois componentes do sistema, da base, que sobra, e do acetato de sódio, que, como vocês viram no exemplo anterior, pode sofrer hidrólise e pode afetar o pH, elevando o pH. Então vamos por partes, vamos enfim calcular qual é essa concentração excedente de NaOH aqui no sistema. Ela então será a relação entre o número de mols que está aqui presentes e o volume total de solução resultante após a adição desses 100,1 ml de base. Então a concentração aqui corresponderá a 4,998 × 10⁻5 mol por litro de base, né, que vem aqui do excesso adicionado. Essa concentração aqui de base, através dela eu posso calcular já um pH resultante em função somente desse excedente, desse excesso. Como ficaria isso? Simplesmente aplicaria o pOH nessa concentração aqui de analítica, né, de NaOH, resultando aqui um pOH de 4,3 e um pH, enfim, de 9,70. Como já dissemos antes, né, esse seria o pH se considerarmos tão somente o excedente de NaOH, mas como temos também acetato de sódio presente, vamos avaliar o que a hidrólise do acetato poderia incrementar em termos de pH. Então, considerando a hidrólise de acetato, nós vamos ter que a concentração de OH total no sistema seria a concentração de OH- que veio do NaOH excedente, né, que é exatamente aquele 0,1 ml a mais, né, e a concentração de OH- que veio da hidrólise do acetato. Essa concentração aqui nós já calculamos, né, então essa nós já temos. O que não temos é essa oriunda da hidrólise de acetato. Como que seria então a hidrólise de acetato? Seria então uma expressão que calcularíamos a partir da relação em equilíbrio
em hidrólise. A constante de hidrólise, então, como já vimos antes, é a relação entre o Kw e o Ka. Ka do ácido acético é 1,80 vezes 10⁻⁵, o Kw é 1,0 vezes 10⁻⁴. A relação de equilíbrio geraria para nós uma concentração aqui de OH- ao quadrado sobre 0,04998, né? Que seria exatamente, né, a concentração do acetato, né, antes de se hidrolisar. Esse OH- resultante corresponderia então aqui a 5,29 vezes 10⁻⁶ mol por litro em OH, tá, em concentração. Se então fizermos essa soma, 4,998 × 10⁻⁶ mais 5,29 × 10⁻⁶, teríamos uma concentração em OH total de 5,53 vezes 10⁻⁵ mol por litro. Então, só recordando, né? Esse OH- aqui é esse da hidrólise, e essa quantidade aqui é aquela quantidade oriunda do excedente de base adicionado, né? Então, esses dois valores geram essa concentração, que, calculando pOH e depois pH, geraria um pH aí em torno de 9,74. Né? Então, só para a gente comparar, né? Então, esse 9,74, né, representa aí um incremento que não é tão significativo, mas representa alguma coisa já em termos de pH. Verifiquem aqui uma tabela na qual a gente consegue elevar essa comparação para volumes de NOH de 100,10. Se eu desprezar a hidrólise, o pH resultante seria 9,7, mas considerando a hidrólise, o pH passa a 9,74. É exatamente o caso que a gente discutiu aqui, né? Então, se a gente não considerar esse processo de hidrólise, o pH seria 9,7. Considerando ele é 9,74. Então, você tem aí um erro na terceira casa. Veja que isso modifica um pouquinho conforme eu vou aumentando o volume de base de titulante adicionado. Para 100,20, o pH seria 10, desprezando a hidrólise, 10,02, considerando a hidrólise. E para 101, veja que já não há mais diferença. O pH é 10,70, desprezando a hidrólise, e 10,70, considerando a hidrólise, não fazendo diferença mais alguma. Ok? Bom, nós vimos então aqui como prever os diversos tipos de pH conforme essas regiões, né, na curva de titulação, antes do ponto de equivalência, no ponto de equivalência e após o ponto de equivalência. O que eu trago para vocês aqui é um desafio para vocês refletir e solucionar. Qual seria o pH resultante, né, quando o VG corresponder aí a 102 ml? Ou seja, né, seria um volume próximo, na verdade, anterior ao ponto de equivalência. Corrigindo, o desafio seria o seguinte: refletir e solucionar qual seria o pH resultante quando o VG fosse inferior àquele necessário para a obtenção do ponto de equivalência. Um VG aí em torno de 99 ml. Lembrando que para atingir o ponto de equivalência você precisaria de VG igual a 100 ml. Então, em 99 ml você ainda não atinge o ponto de equivalência. Como fazer então, né, como prever o pH nessa região aí anterior ao ponto de equivalência? Então a dica é vocês lembrarem que nessa condição aí eu não tenho ainda a neutralidade do ácido acético, né? E eu vou ter na prática aí uma mistura de ácido acético e de acetato de sódio. E essa mistura na prática corresponde aí, né, a um sistema tampão.
Então, no sistema tampão, como se faz, como se realiza o cálculo? Esse é o desafio que eu deixo para vocês fazerem, e na sequência, em outra oportunidade, a gente vai discutir conforme a dúvida de vocês, ok? Indicadores ácido-base. Então, desde do início da nossa conversa, nós temos apresentado aqui ao lado, né, uma titulação aí, uma representação de uma titulação ocorrendo e uma curva de titulação, mostrando aí a evolução do pH conforme se adiciona a titulante. Então vocês, só lembrando, né, aqui eu tenho também a indicação de alguns indicadores que poderiam ser utilizados dependendo do tipo, né, de sistema ácido-base. Então comentamos antes, né, que esse indicador argindometila não seria o mais indicado porque ele não compreende a zona de inflexão e nem o ponto de equivalência real ou teórico. Então é importante que nós conheçamos, né, não só a curva de titulação, mas também os princípios químicos que governam a interação entre os indicadores e o meio ácido ou alcalino. Então eu quero dizer para vocês que os indicadores ácido-base, na verdade, são ácidos ou bases orgânicas, né? Que são ácidos ou bases fracas, né? Que apresentam cores diferentes em função da forma em solução. Veja aqui tem um exemplo da fenolftaleína. A fenolftaleína, ela tem essa aparência aqui, ó, essa forma ácida e essa forma alcalina. Veja que nessa forma alcalina ele possui aqui um grupo ácido carboxílico, né? E aqui eu tenho um grupo fenolato. Então vejam que quando a forma está ácida, tanto essa hidroxila quanto essa hidroxila estão protonadas. Ou seja, né, quando eu tenho ali uma concentração de H+ excedente, essas funções estão protonadas e esse anel está fechado. Agora, quando eu tenho uma condição contrária, né, um excesso de base, a base deprotona essas funções, abre esse anel e gera essa forma. O que ocorre é que essa forma aqui, né, em função desse processo de ressonância do anel de forma estendida, gera uma coloração vermelha ou violácea, que se perde quando a protonação e o retorno desse anel. Então, na prática, se verifica que o H+ presente no meio, ele sensibiliza o indicador em um equilíbrio tal que essas formas ácidas e básicas indicam, né, a presença do próprio teores de H+ e OH-. O equilíbrio aqui é representado genericamente como sendo H do indicador, né, gerando H+ e I-. Então, na prática, esse próton, né, a forma ácida do indicador está aqui, né, protonada, e aqui está a forma básica do indicador deprotonado e o H+ livre. A constante para esse indicador seria então a constante H+, vezes a concentração de I-, H+ vezes I-, sobre a concentração de HI, né, de forma ácida. Então, na prática, o que ocorre é esse equilíbrio entre a forma ácida e a forma básica. E se eu pegar e substituir aqui, né, nesse equilíbrio K sobre H+, né, igual a I- sobre HIN, né, então seria só eu passar esse H+ dividindo o K, né, e isso me resultaria ali uma relação entre a concentração de I- sobre a concentração de HI, exatamente uma relação entre a forma básica e a forma ácida, uma relação entre a cor da forma ácida e a cor da forma básica. Quando a relação entre a cor da forma ácida, ou seja, a concentração da forma ácida for maior
E em dado extensão, em dado fator, a cor na forma básica, né, ou da ácida, ela será majoritária sobre a forma básica ou forma ácida. Então, para que haja cor, para que haja prevalecência da cor, a concentração, nesse caso aqui, né, da forma alcalina, ela deve ser pelo menos 10 vezes superior à concentração da forma ácida. Okay? Então, na prática, as constantes, né, elas são úteis para exatamente prever em que extensão de concentração a forma ácida ou básica, né, se prevalecerão, gerando cores relativamente distintas em seus determinados pHs. Na prática, essa sensibilização pelo pH ocorre em determinadas faixas. Então, veja a fenolftalina, por exemplo, a sensibilização vai aí de 8 a 10, mais ou menos, né? Mas existem indicadores, aqui o azul de bromotimol, em que a faixa é mais estreita. De uma certa forma, a gente considera ideal que quanto mais estreita, né, essa faixa de sensibilização do indicador, melhor, né? Mas para a titulação, para o uso do indicador, para a sua seleção de uma forma geral, o melhor é que haja duas correspondências, né? Em que o indicador selecionado tem uma faixa de sensibilização mais estreita possível, que ela pertença à zona de flexão, e terceiro, né, que idealmente corresponda e compreenda o próprio ponto de equivalência. Okay? Aqui eu tenho uma representação para exemplificar de indicadores de ácido-base, né, que são então classificados em função das formas ácidas e das formas básicas, da cor na forma ácida e da cor na forma básica. Aqui estão as suas faixas de viragem e os seus pKs relativos, né? Então percebam que aqui temos os representantes que comentei antes, né? A fenolftaleína, que é incolor na forma ácida, vermelho na forma básica, né? E a faixa de 8,3 a 10, né? Mais ou menos como está aqui, de 8,3 a 10. Aqui nós temos então o laranjado de metila, onde está o metil orange. Aqui está o metil orange, ele tem a sua forma ácida vermelha, a sua forma básica laranja, e o pH de viragem, a faixa de viragem de pH de 3.1 a 4.4. Então mais ou menos dessa faixa aqui, de 3.1 a 4.4. E aqui nós temos alguns outros indicadores, né? E aqui embaixo, o que é possível de se fazer também são indicadores mistos, né? Misturando indicadores. Por exemplo, aqui eu tenho verde bromocresol com metil orange, né? Então aí eu teria uma cor na forma ácida de laranja e uma cor da forma básica de azul esverdeado, numa faixa de pH de 3,5 a 4,3. Então são situações que são possíveis de se realizar quando não se tem uma faixa adequada para determinado tipo de aplicação, uma faixa de viragem de pH adequada, ou quando a viragem não é muito fácil de se verificar em termos de cor, de sensibilização, pode-se misturar indicadores para facilitar esse processo. Bom, pessoal, então para finalizar, né, baseado nessa discussão, nessa apresentação aí que nós acabamos de repassar para vocês, que na verdade é um resumo, um suprassumo do que há, né, de conhecimento nessa área de volumetria de ácido-base, para reforçar esses conceitos, eu recomendo que façam alguns exercícios da lista de revisão, que já enviei há algum tempo por e-mail, e porque eles na prática são aplicações, né, dessa volumetria de ácido-base. Eu vou fazer alguns comentários, né, sobre alguns desses problemas, e depois, quando vocês tiverem dificuldade, né, ou tivermos alguma oportunidade, a gente comenta com maior profundidade. Então veja aqui uma situação de uma aplicação de uma volumetria de ácido-base, na qual 2 ml de suco de limão, previamente filtrado, foi transferido para um LMR de 125 ml, juntamente com 50 ml de água denizada e 4 gotas de fenolftalina.
Sua titulação exigiu em média 25 ml de solução de NaOH 0,25 mol por litro e fator de correção igual a 0,997. Qual é o percentual máximo de ácido cítrico no suco processado? Então verifiquem que esse é um caso típico de uma titulação ácido fraco, base forte, né? Mais ou menos como o exemplo que vimos anterior, em que previmos lá para a curva de titulação os pHs em 3 regiões quando titulávamos NaOH, titulávamos na verdade ácido acético com NaOH. Então aqui é o ácido cítrico que se quer analisar como analito. O ácido cítrico também é um ácido fraco, né? Então na prática, como aqui se pretende determinar a concentração de ácido cítrico, né? E sabe-se que na prática a reação ela é completa, né? Não há necessidade de se prever equilíbrios reacionais, equilíbrios de reação. Basicamente, um cálculo estequiométrico simples pode ser aplicado para se quantificar aqui o teor de ácido cítrico em percentual massa-volume, considerando, é claro, que a reação ácido cítrico e NaOH é uma reação 1:3. Percebam aqui que nós temos 3 hidrogênios ionizáveis, né, na molécula ácido cítrico, exigindo, portanto, 3 moléculas de NaOH. Okay? Então é um cálculo estequiométrico simples, né? Vocês podem iniciar calculando aí a concentração de NaOH, fundamentado no VG e na sua concentração. Não esqueçam de multiplicar pelo fator de correção da concentração. A partir da relação para 3, a relação estequiométrica, vocês conseguem então quantificar o teor de ácido cítrico. Se vocês iniciarem o cálculo em termos de mol, e obtendo aí o número de mol de ácido cítrico que reagiu, com NaOH adicionado, vocês simplesmente podem multiplicar, né, esse número de mol pela massa molar do ácido cítrico. Você tem aqui os dados para calcular essa massa molar, obtendo então a massa em gramas de ácido cítrico que de fato reagiu aí nesse suco de limão. Essa quantidade em gramas, né, ela obviamente foi encontrada num determinado volume de suco, que foi 2 ml. Se você dividir aí essa quantidade em gramas, né, pelo volume, né, você tem aí um percentual massa-volume, você tem uma concentração massa-volume, que se você corresponder aí a 100 ml, se você encontrar a massa de cítrico, né, que encontraria em 100 ml de suco, você teria então o percentual massa-volume de cítrico nesse suco processado. Ok? Temos aqui mais alguns problemas, né? Os problemas 8, 9 e 10 da lista. São problemas que já têm relação com as curvas de titulação, né? Veja, o 3, por exemplo, ele pede para calcular o pH de uma solução preparada pela mistura de 2 ml de uma solução de ácido forte, pH 3, e 3 ml de uma base forte, pH 10. Né? Então, vocês, obviamente, vão ter que fazer aí as considerações necessárias para calcular o pH resultante desse processo em que há neutralização. Né? E, aliás, né, que poderá haver neutralização. Vai depender aí das quantidades em mol desses ácidos e bases fortes que estão reagindo. Ok? O 9 pede para calcular o pH de uma solução preparada pela adição de 25 ml de hidróxido de sódio 0,10 mol por litro a 30 ml de ácido acético 0,20 mol por litro. Tá? Então ele pergunta qual que é esse pH aí. E como ele fala do ácido acético, aí você já percebe então que tem relação direta com um dos exemplos lá da curva de titulação, ácido fraco e base forte. Ele até deu o Ka aqui do ácido acético, então vocês já sabem o que fazer. E o problema 10 pede para considerar a titulação de 100 ml de HCl 0,1 mol por litro com uma solução de KOH 0,1 mol por litro. Então vejam que é um ácido forte e uma base forte. Ele pergunta, né, que pH resultará no LMR quando tiver sido adicionado 0, 10, 50, 100 e 210 ml de KOH. Então são algumas situações exatamente da curva de titulação que nós
discutimos lá atrás. Aproveitem. Enfim, os problemas 11 e 12. O problema 11, ele pede para interpretar o esquema de titulação, esse esquema aqui, tá? E responder qual o pH da solução resultante após a adição dos seguintes volumes de NaOH 0,1 mol por litro. Tá? Então aqui você tem aí no Erlenmeyer 50 ml de ácido acético, 0,1 mol por litro, e você adicionando sobre essa solução aí, sobre esses 50 ml NaOH, no item A 40 ml e item B 50 ml. Então qual o pH resultante dessa solução final aí que vai se formando nesse Erlenmeyer, tá? E o problema número 12 pede para vocês discutirem, né, considerando o tipo de titulação ácido-base escrito na questão anterior, questão 11, e sua respectiva faixa de viragem, quais indicadores abaixo seriam mais aconselhados. Então, baseado aqui no pH, né, relativo a essa titulação, o pH, obviamente, na viragem, porque você não vai escolher um indicador para funcionar num pH que não no ponto de equivalência, ou em torno do ponto de equivalência, aqui fora da zona de inflexão. Então o que ele pergunta aqui, né, considerando a condição em que há viragem, que seria exatamente esse item B aqui, qual seria o indicador ou indicadores mais adequados? Ok?